Caríssimos irmãos, mais uma vez fazemos esse segmento, o caminho de santidade. Estamos seguindo o livro do Padre Francisco Fausto para estar com Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o tema da mortificação. No tema anterior, nós tínhamos visto que a vida espiritual, a vida de oração, essa vida de amizade com o Senhor exige de nós essa fuga do pecado, detestar aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Também chamamos assim, a fuga do pecado. Seja os pecados graves, seja os pecados veniais, seja as imperfeições. Agora, para isso, um dos meios fundamentais é a mortificação. Alguns até falam de uma vida de mortificação ou uma vida mortificada. A mortificação. São José Maria Escrivá dizia no seu livro Caminho, número 172, se não te mortificas, nunca serás alma de oração. Então é um santo que está dizendo isso e que tinha uma experiência muito grande. Se nós queremos ser alma de oração, precisamos ser alma de mortificação. Por quê? Porque dentro de nós, como diz São Paulo, há duas forças opostas que estão lutando continuamente, o homem velho e o homem novo. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 e seguintes. Estão dentro de nós. O homem velho, ele tem um nome, egoísmo, que é fruto do pecado original e dos pecados pessoais. O homem novo também tem um nome, amor, fruto da presença do Espírito Santo na alma e da nossa correspondência à graça do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer mortificação, porque nós temos que fazer morrer o homem velho, com as suas concupiscências, com os seus pecados, com as suas maldades e perversidades. Nós precisamos de mortificação. A mortificação voluntária é a negação desse eu egoísta. É um sacrifício que consiste em dizer não aos maus desejos, às inclinações, para poder dizer sim ao amor de Deus. Então, olha só, a mortificação é um não ao nosso egoísmo, é um não ao nosso orgulho, ao nosso pecado. Para quê? Para dizer sim a Deus e ao seu amor, e ao caminho de amor que o Senhor nos propõe. Por isso, a mortificação ela poderia ser chamada também de vivificação, porque esse é o objetivo da mortificação, a vida nova em Jesus Cristo. Há diversos tipos de mortificação. Então vamos pegar, porque é a parte prática. Existe uma mortificação externa, por exemplo, a mortificação da ordem e da pontualidade na oração. Nós precisamos ter essa mortificação sobre as coisas. Nós temos uma ordem, por exemplo, das coisas e temos uma ordem do tempo. Ordem das coisas. Cada coisa tem o seu lugar. Ordem do tempo. Cada coisa tem o seu momento. E nós não podemos trocar as coisas. Então seria ruim se eu quisesse, por exemplo, fazer jejum numa festa de casamento. Seria estranho. Por outro lado, seria estranho que em plena Sexta-feira Santa nós fizéssemos um churrasco para comemorar um aniversário. Também seria estranho. Cada coisa tem o seu momento. E ao mesmo tempo, cada coisa tem o seu lugar. Então, a mortificação externa é a mortificação da ordem e da pontualidade em todos os nossos compromissos, de
de um modo especial, o momento da oração. Muitas vezes as pessoas abandonam a oração porque não tem o seu momento de oração, de parar para estar com Deus. E aí passa um dia e a pessoa não tem o seu momento de oração, que é a alma da vida espiritual. É preciso vencer, dizia São José Maria Escrivá, esse falso critério de que a oração pode esperar. Não adiemos nunca essa fonte de graças pela manhã. O tempo oportuno é agora. Então, a mortificação externa, a mortificação da ordem, a mortificação da pontualidade. Mortificar tudo o que é desordem. Mortificar tudo aquilo que é falta de pontualidade. Depois, a mortificação da gula. A gula e a oração, elas são duas grandes inimigas, né? Já diziam os padres do deserto nos primeiros séculos: comer demais, além de fazer mal ao corpo, enfraquece a alma e a torna pesada. Comer demais, ou seja, o pecado da gula, com a comida, com a bebida, o pecado da gula materializa a pessoa. Como diz aqui, torna a alma pesada, enfraquece os santos desejos daquilo que é espiritual. No século V, João Cassiano, ele, que era mestre de oração, ele dizia: o primeiro combate que precisamos empreender é contra o espírito de gula. A abstinência corporal não tem outra razão de ser senão conduzir-nos à pureza do coração. Então, a mortificação da gula, todos os excessos da comida e da bebida, e muitas vezes até a mortificação daquilo que pode ser necessário, tornam a alma leve para o encontro com o Senhor. Depois, terceiro, vem a mortificação da imaginação. Nos referimos a ela ao tratar do recolhimento interior, que foi um dos temas anteriores. Não podemos ter a imaginação à solta ao longo do dia, mortificar a imaginação. Dizia Santa Teresa que a imaginação é a louca da casa. A imaginação, ela é importante para a nossa percepção das coisas, para o nosso raciocínio. Nós raciocinamos imaginando as coisas. Agora, a imaginação, ela pode nos levar a coisas más. A imaginação pode, por exemplo, me levar a julgar mal a palavra de uma pessoa e eu ficar com raiva daquela pessoa. A imaginação pode me levar a tantos tipos de pecado, a julgar uma pessoa. A imaginação pode me levar a uma inimizade, porque a imaginação ela pode transformar um acontecimento objetivo em outra coisa. Então a imaginação também ela pode me levar a recordar, por exemplo, coisas do passado, e aí pela imaginação e recordação das coisas do passado, eu alimento em mim a raiva, o ódio, o ressentimento. Pela imaginação, nós podemos nos afastar das pessoas. Mas, por outro lado, pela imaginação, nós podemos nos aproximar de Deus. Então, preciso usar a imaginação, por exemplo, para meditar o Evangelho, para poder compreender melhor as coisas espirituais. Então, é necessário mortificar a imaginação, não deixar a imaginação me levar ao afastamento de Deus e das pessoas, mas utilizar a imaginação para que me aproxime de Deus, né? Depois, a mortificação
que a mortificação que purifica. Purificam-nos as mortificações que vão vencendo pouco a pouco os defeitos que nós temos. Então, mortificações para vencer a sensualidade, mortificações para vencer a impaciência, mortificações para vencer a preguiça, a irritabilidade, a vontade de ficar mais tempo diante da televisão ou na cama, mortificação para vencer a desordem, a bagunça material, o mau humor, a passividade perante os problemas dos outros, pelo egoísmo. Nós não nos interessamos pelos problemas dos outros, ficamos à margem, indiferentes. Então, mortificar isso, essa indiferença às necessidades dos outros. Urge que os cristãos se convençam dessa realidade. Não caminhamos junto do Senhor quando não sabemos privar-nos espontaneamente de tantas coisas que o capricho, a vaidade, a vida cômoda, o interesse nos reclamam. Então nós precisamos ser capazes disso, de uma renúncia de nós mesmos, para atender à vontade de Deus de cada momento, né? Depois, os sacrifícios que oferecemos a Deus como penitência para reparar os nossos pecados. Então a mortificação, além de ser um remédio para os nossos pecados, para os nossos vícios, maus costumes, as mortificações são também uma reparação pelos nossos pecados. Mais um tempo de oração de joelhos, um pequeno jejum, a visita a uma igreja em dia de semana, oferecer a Deus as dores, doenças físicas, os sofrimentos morais, as frustrações que nos fazem sofrer. Em tudo isso, nós podemos oferecer essas mortificações como reparação de nossos pecados. Tudo isso para Ti, Senhor, unido à Tua cruz, para purificar a minha alma pecadora. E aqui nessa lista de mortificações, existem aquelas mortificações que nós escolhemos fazer e aquelas mortificações que nós não escolhemos fazer, que simplesmente aparecem na nossa vida, como a doença. Então são as mortificações ativas que nós escolhemos, mortificações passivas que nós não escolhemos. Entre as ativas, por exemplo, não colocar manteiga no pão. Entre as mortificações passivas, a doença, ter paciência no momento de contrariedade, como um trânsito ruim, por exemplo. Depois, as mortificações necessárias para cumprir a vontade de Deus. A própria oração nos faz ver o que Deus quer de nós. Para lhe dizer sim, temos que dizer não a algum gosto, algum plano pessoal ou algum comodismo pessoal. Para não deixar de ir à missa aos domingos, eu preciso me mortificar, vencer o sono, ou vencer a preguiça e ir à missa. Ou para participar de um apostolado ou de um trabalho social em favor dos necessitados. Ou para ficar em casa à disposição dos que precisam do nosso serviço, renunciando a outros planos mais gostosos e agradáveis a nós. São coisas que Deus nos pede, e as mortificações que elas exigem são as pontes por onde passa o amor. Então essa mortificação, as mortificações para cumprir a vontade de Deus no nosso cotidiano, para viver bem a nossa vocação, para viver o caminho de santidade, temos que mortificar o nosso gosto pessoal em tantas coisas para fazer
aquilo que se deve fazer. Porque a vida cristã não é fazer aquilo que é agradável, mas fazer aquilo que se deve. Fazer aquilo que o amor de Deus está propondo para a nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude a perceber quais são as coisas que nós precisamos mortificar no nosso cotidiano para vivermos na graça de Deus e para vivermos de fato amando o Senhor na nossa vida. Que Nossa Senhora do Amor Divino interceda por nós. Amém. Agora já foi uns 3